It's not a game, it's a rich thing. Salve plantoides! Começa mais um episódio do Meu Sonho, Essa Planta. E eu dedico este vídeo para os queridos do AP do AIP, queridos amigos atuantes também nessa área de criação de conteúdo digital. E sobre a espécie de hoje, o Anthurium clarinervium, eles dizem que tem uma relação de paixão e ódio. Esqueci de trazer a planta. Anthurium clarinervium. Paixão e ódio por quê? Porque eles adoram, obviamente, e ódio pela dificuldade, certa dificuldade do cultivo. E o episódio de hoje é justamente para contar um pouco da história dessa espécie aqui, que já se tornou uma querida, disseminada, pulverizada entre várias casas, apartamentos, em coleções, em jardins, dentro de casa, fora de casa. Essa espécie foi descrita em 1952 e é originária de Chiapas, no México. Plantinha bem bonita. Do nosso rolê, é possivelmente um dos Anthurium aveludados, a textura é aveludada, que menos precisa de borrifação, ou seja, é um aveludado que é mais resistente a baixa de umidade e muito dificilmente você vai ver folhas queimadas do Anthurium clarinervium, em contraposição a diversas outras espécies aí com essa característica aveludada que sim tende a ressecar, tende a ter queimaduras a partir das bordas e etc. Situação bem conhecida para a maioria de nós. Além de ser uma planta muito adorável, bonita, inegavelmente bonita. Meu indivíduo está com porte médio aqui, vai crescer um pouquinho mais a folha. Não é uma espécie que vai ter dificuldade de desenvolvimento se tiver muita sombra. Se for mais sombreado, ela até aguenta e resiste uma área mais sombreada. Talvez só não cresça e não desenvolva tanto as folhagens, elas fiquem menorzinhas, mas ela suporta muito bem essa condição. Claro que se você der meia sombra ou uma sombra bastante clara, é o ideal para grande parte das espécies que eu apresento aqui no Meu Sonho Essa Planta, nos Jardineiros Urbanos pro Fly, no Fly Channel. Mesmo nessas condições de baixa iluminação, libera aqui, ó, pedúnculos com as inflorescências, tá? Para abrir essa inflorescência aqui. A gente está falando de um período não tão prolífico para esse tipo de situação, mas ele é resistente e isso vai acontecendo. Sobre rega, sobre substrato. Substrato padrão bastante aerado, bastante fibroso, com chips de coco, casca de pinos, vermiculita, perlita, entre outros componentes. No caso aqui, esse carinha está com o substrato de serrapilheira da Urutau. Com essa característica de resistência das folhas, as mais juvenis vão se perpetuando no indivíduo, então ele vai ficando um Anthurium bastante cheio, ele fica bem forrado, bem cheio de folha, que é uma das belezas, uma das partes atraentes, atrativas do Anthurium clarinervium. O tom de verde também é muito bonito, as nervuras como o Crystallinum, como o Magnificum, também é muito chamativo. Folhinha nova ainda em desenvolvimento, se vocês notarem aqui, o tom de verde está diferente. É notável ainda a presença da antocianina nessa fase de formação. E um toque que eu dou para quem tem essa espécie é que acentue um pouco mais a rega. Substrato sempre úmido sim, só que pode ser um pouquinho mais molhado. O Anthurium clarinervium acho que curte essa vibe. Pelo menos no meu cultivo aqui eu tenho tratado de tal maneira. E vejam só, é um dos carinhas que eu tenho há mais tempo no meu rolê. Não propriamente este indivíduo, mas foi um dos Anthurium que celebrou o início dessa minha jornada no rolê da Urban Jungle, do meu cultivo indoor e outdoor. Continuo indoor aqui e vai indo sempre muito bem. No Brasil, esse cara, pelo menos uma vez por ano,
ou pelo menos num período por ano, você vai ter aí uma oferta mais abrangente dessa espécie a valores relativamente acessíveis e num volume aí interessante. A produtora, embora cultive a partir de semente, ela produz aí num volume razoável, num período por ano, e entrega aí para vocês, para todos nós, o Anthurium clarinervium. Já tem sido assim pelo menos há 3 ou 4 anos. Valores acessíveis, eu me refiro assim, valor de base, já vi essa espécie a R$50, tá certo que foi antes da pandemia. Depois disso tudo mudou e agora talvez eu já tenha visto aí por 70, 60, por aí. Algo curioso dessa espécie é que muito provavelmente o híbrido do Anthurium clarinervium com o tal de Pterodactyl, ou talvez seja o próprio Pedatum, eles geram um famoso Anthurium, mundialmente famoso, que existe em poucos cultivares no Brasil, é o Anthurium Delta Force. Já mostrei aí em outros episódios, carinha bem diferentão, e eu tenho uma muda pequena aqui comigo, estou cuidando, está indo super bem, está nascendo uma folha nova. É mais chatinho, é um híbrido mais chato, não herda a resistência, inclusive, dos dois potenciais pais, que é o clarinervium e o Pedatum, mas, como eu sempre digo, depois que o indivíduo fica mais adulto, tende a ficar muito mais resistente do que o indivíduo juvenil, como é o que está aqui emprestado a partir de um colecionador amigo que pediu help para o próprio cultivo. Tá aí uma espécie que, se eu tenho oportunidade e condições, eu vou ter mais de um indivíduo com certeza, 1, 2, 3, porque é bonito, é bacana. A partir das outras espécies que eu tenho aqui, pode gerar híbridos bem interessantes. Não é uma espécie difícil para você fazer polinização manual, caso você queira, caso você curta desse rolê dentro do nosso rolê todo. E com certeza, muita gente já conhece, muita gente já admira. Quando eu postei recentemente no meu feed, veio uma galera falar que é um dos preferidos. Faz sentido isso, faz total sentido. E não dá para negar que o Anthurium clarinervium é bacana. É distinto, é bonito, tem tonalidades de coloração muito bonitas. Nervuras, os desenhos das nervuras são muito atraentes. Plantinha bem legal. Uma pequena joia mesmo. Umidade já falei, talvez do rolê seja o exclusivo Anthurium aveludado, que não é chato com baixa de umidade, não resseca com facilidade. Em termos de temperatura também, no meu caso sempre esteve indoor, ele nunca reclamou demais com mudança de temperatura. Como eu já mencionei também, não vai te exigir uma área com muita iluminação e é óbvio, para o seu carinha crescer feliz e bonito, você precisa adquirir o hábito de gerar frequência de fertilização mais constante durante períodos quentes e menos constantes, mais espaçados durante os períodos frios. Eu utilizo há bons tempos aí, muitos bons tempos, o Bayfort 867, é o meu cafezinho de todos os dias, é o arroz com feijão, super válido, super eficiente, e vez ou outra eu complemento a fertilização, a adubação com fertilizantes de lenta absorção, como os cotes da vida. E eu tenho predileção pelos cotes que são maiores no N, do NPK, porque o nitrogênio é o que vai estimular o crescimento do verde, das folhagens. Inclusive, muitos plantóides, quando chegam a mim e mostram, olha, essa folha nova tá nascendo com alguma deficiência de nutrição, tá torta, tá com buraco, tá carcomida, já nasceu assim, não é inseto. Sempre que isso ocorre, eu falo, vá atrás de um cote cujo N seja um pouco mais elevado. E em todos os casos, depois os plantóides me trazem os resultados e falam, olha só, deu certo e não sei o que. O N mais elevado equivale mais ou menos a você poder deixar suas plantas na chuva. A chuva também vai acentuar nitrogênio no seu cultivo, tá legal? Então é isso, meus queridos plantóides, Anthurium clarinervium, efetivamente bonito. Um período por ano aí vai estar disponível para a gente adquirir. Pode gerar híbridos muito interessantes.
não é de difícil cultivo, não é tão exigente, enfim, vale a pena esse carinha com certeza, por isso dedico o meu sonho, essa planta, a ele. Agora vou devolvê-lo ao habitat Excito de origem aqui. Valeu, meus queridos!